para a edificação da igreja e para a edificação de você que está nos assistindo, para você ver o que Deus tem feito aqui no nosso meio, um local de família feliz. Tem curado, tem libertado e ainda hoje batiza com o Espírito Santo. Queridos, que coisa linda o Senhor visitando a sua igreja. Queridos, nesse momento, eu sei que testemunhos edificam a nossa fé. Quando nós fazemos um culto em relação à libertação, nós damos alguns testemunhos em relação à libertação. E eu vejo que isso acrescenta a fé da igreja, tá? Né? Graças a Deus. Quando é sobre família, testemunhos ali, os casais. E nessa noite eu quero combinar com os irmãos que eu vou dar oportunidade. Vai ser testemunho em 1 minuto, tá? Vai ser testemunho em 1 minuto. Sobre o batismo com o Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Para a igreja ver que nós servimos um Deus ontem, hoje e amanhã. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Amém, querido? Eu vou começar pela nossa irmã Gleice. 1 minuto, tá? Aí os obreiros, depois pode se sentar, depois vai ser o diácono Cosmo, o pastor Davi, o evangelista Alex e o pastor Cláudio também. Em 1 minuto, vocês vão, testemunhar sobre o batismo com o Espírito Santo. Queridos, eu fui batizado com o Espírito Santo orando na madrugada, tá? Eu sou o primeiro. Fui batizado com o Espírito Santo na madrugada, mas eu tinha vergonha de falar em língua estranha da igreja. Mas eu falava em casa, sabe? Quando eu orava ali, abria o coração, falava com o Senhor. Mas um dia eu li na palavra de Deus, porque tudo é conforme o seu ensinamento, tá? Não vou questionar o que eu aprendi no passado, mas eu li na Bíblia, eu li lá, Atos capítulo 2. E eles magnificavam a Deus com as suas línguas estranhas. O Espírito Santo me chamou a atenção para essa palavra. Eu fui procurar. Quando eu procurei, vi no dicionário, o significado dessa palavra dizia assim: e eles adoravam e glorificavam a Deus em línguas estranhas. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Então, quando você está falando em línguas, graças a Deus, você sem saber, ou conscientemente, você está adorando e glorificando ao nome do Senhor. Aí eu comecei a abrir o coração dentro da igreja mesmo. Senhor, então quando eu estou falando língua estranha, não é errado e nem pecado. Aí eu comecei a falar em línguas estranhas dentro da igreja e incentivar os irmãos. Hoje, em quantos cultos, quantos irmãos e irmãs falam em línguas estranhas, adorando e glorificando ao Senhor. Amém? Esse é o meu testemunho em nome de Jesus. Seja mais rápido do que eu. Irmã Grace, testemunhando do seu batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Som. Eu contei recentemente como foi meu testemunho. Eu tinha 9 anos de idade quando eu vi pela primeira vez uma adolescente falando em línguas, Porque até então eu achava que o batismo e o falar em línguas era algo exclusivo das pessoas adultas. Então, quando eu era criança, eu via minha mãe falando em línguas, minha tia Eliane, a irmã Odete em Campinas. Eu achava que era algo muito exclusivo de pessoas adultas. Até que quando minha prima Estela, ela mudou do Paraná aqui para Hortolândia, e ela era adolescente, ela tinha em torno dos seus 12, 13 anos na época. E eu percebi que ser batizada pelo Espírito Santo sendo criança era algo mais palpável, Então surgiu um grande interesse no meu coração de buscar a Deus. E eu comecei a fazer uma campanha de oração no meio da semana, eu estou resumindo. E eu fiz uma campanha de 3 dias. Era 3 noites antes de dormir. Eu e minha prima Érica, nós cantávamos 3 louvores da harpa e fazia uma breve oração. E o meu propósito era ser batizada com o Espírito Santo. E quando foi naquela mesma semana, teve um irmão que chegou em mim e falou assim, num sábado, ele falou assim: irmã Gleice, Deus manda eu te dizer que por esses dias, Deus vai te dar um presente. E como eu era criança, eu achava que era um presente físico, Porque como meus pais viviam pela fé, então eu pedia muitas coisas físicas para Deus. Mas na quarta-feira tinha culto no ponto de pregação. E naquele dia em especial, meu pai não precisou obrigar eu a ir para a campanha.
porque meu pai obrigava a gente para a igreja, né? Mas aquele dia em específico, eu fui por vontade própria. Irmãos, e foi um culto no lar muito abençoado. E na pequena sala ali daquela casa, a presença do Senhor, ela desceu sobre aquele lar, né? E o Espírito Santo começou a visitar todos os jovens que estavam ali naquela casa. Tava eu, Stephanie, Elismar, que, né, os irmãos aqui mais antigos conhecem. E eu comecei no meu coração, e meu coração queimava. E quando você sente a presença de Deus pela primeira vez, você não sabe conter, né? Então meu coração queimava, eu não conseguia parar de chorar. E nós não tínhamos carro naquela época. E aí a gente estava voltando, né, daquele bairro. Aí quando eu estava subindo a escola aqui do Caio Gomes, irmãos, o Espírito Santo me selou com o dom de línguas no meio da rua. E serve glorifique, amém? Amém. Serve de inspiração para as crianças, adolescentes, que Deus, ele não escolhe idade. Deus, ele não fala que algo dele tem que ser só para adultos, né? Porque com 9 anos o Espírito Santo me selou, né, com a presença dele, eu recebi o dom de línguas. Então a presença de Deus é para aquele que quer e aquele que busca. Eu agradeço a oportunidade. A igreja glorifica ao Senhor, amém? Deus abençoe nossa irmã Grace, mas ainda foi longo. Diácono Cosmo, você vai dizer assim, ó, meu nome é Diácono Cosmo, amém? Estava orando em tal lugar e fui batizado com o Espírito Santo. Testemunho, 1 minuto. Diácono Cosmo, com a oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus, salve a igreja com a paz do Senhor, amém? É glorioso, igreja, só falar do Espírito Santo. Mas é mais glorioso você ter o Espírito Santo. Aleluia. Eu quero só dar uma resumida aqui, como eu recebi o Espírito Santo. O improvável de Deus recebeu o Espírito Santo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu com 2, 3 meses aqui na igreja, aceitei Jesus. Comecei a caminhar com Jesus. Comecei a aprender a orar. Comecei a glorificar a Deus ali dentro daquele quarto. Comecei a ter intimidades com o Espírito Santo. Me lembro que a igreja aqui foi para um trabalho. E eu ali naquele trabalho, um trabalho evangelístico. E quando eu saí ali, saímos naquela caravana, naquela van, chegamos lá, se alegramos. E o pastor ali daquela obra falou, né? Vamos evangelizar e toma os panfletos e vamos sair para a rua. E eu ali, catei aqueles panfletos, sem entender muito, sem saber um pouco, né, como que é o evangelho, fazer o evangelismo. E ali catei aqueles panfletos e saí ali panfletizando. Aí tinha um rapaz debaixo de uma árvore. E na hora que eu passei por ele, o Espírito Santo falou no meu coração. Vai lá até ele. E eu não tinha experiência com o Espírito Santo. E ali eu cheguei ali naquele rapaz. E ele ali de cabeça abaixo, o Espírito Santo de Deus falou. Só conta o seu testemunho para ele. E eu ali contei o meu testemunho para aquele rapaz. Ele começou a chorar. E ele pegou e olhou para mim e falou assim, mas quem mudou a sua vida? Eu falei, foi Jesus. Ele falou, mas aonde você está congregando? Eu falei, eu não sou daqui, eu sou da região de Hortolândia, nós estamos num trabalho aqui evangelístico, e nós estamos aqui. Mas Jesus mudou a minha vida, comecei a contar um pouco do meu testemunho para ele, e ele pôde olhar para mim e falar, onde você está congregando? Me leva lá? Você vem me buscar? Eu falei, sim. Se você falar que você vai, eu venho aqui te buscar. Ele falou, então, pois bem. Eu quero conhecer esse Deus que você está servindo. E ali a gente fomos, peguei o número dele, peguei o contato dele, a gente voltou, se arrumamos ali, catamos o carro, voltamos lá, cheguei lá na frente, não precisei nem chamar ele. Ele já estava todo arrumado. Aleluia. Ele estava ali pronto, na frente do seu portão, pegamos ele, colocamos ele dentro do carro. Ele foi. Chegou ali, o culto foi abençoado, o nome do Senhor foi glorificado. E ali o pastor chamou aquelas pessoas para receber o Espírito Santo. Ali à frente. Aí aquele rapaz, ele foi, levantou a sua mão e aceitou a Jesus. Aleluia. E naquele mesma hora, na hora que ele levantou e aceitou a Jesus,
Eu vim de encontro com ele, abracei ele na frente do altar. Chegando ali, eu recebi o Espírito Santo. Igreja, glorifique ao Senhor, igreja. Que coisa linda. E eu vim daquele lugar, eu fui dormir, eu acordei falando em mistério e fui batizado com o Espírito Santo. Então, se você não foi ainda batizado no Espírito Santo, só tem um desejo no seu coração de ter o Espírito Santo. Porque qualquer hora, qualquer momento, o Espírito Santo ele pode te selar. Amém? Fique com esse testemunho em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o diácono Cosmo. Pastor Davi, bem resumido, estava orando e Deus me batizou. Tem que falar o contexto, pastor. Tem um contexto. Irmãos, o meu contexto é rápido. Os irmãos sabem que desde os 14 anos eu fiz um compromisso com o Senhor Jesus. E eu sempre estive presente nos cultos, sempre estive presente nos trabalhos que nós temos no nosso ministério. Sempre também ouvi testemunhos como esse. Foi da onde que o Espírito Santo de Deus despertou em mim o desejo de também conhecer quem era o Espírito Santo. Indo para os trabalhos, irmãos, algo interessante que Deus estava falando ali no meu coração. Todo culto que o pastor, quem estava ministrando, chamava para ir na frente, eu ia. Eu sempre fui. Foi no primeiro que eu fui batizado do Espírito Santo? Não foi. Foi no segundo? Foi no terceiro? Não. Eu me converti de coração mesmo com 14 anos. Mas eu fui receber o selo da promessa com 17 anos. Nós estávamos num trabalho de jovens ali em Limeira. Eu não sei se o evangelista Wesley vai lembrar disso. Nós nos preparamos e nos consagramos ali durante o ano para estar nesse trabalho de jovens. Quando nós chegamos ali, o pastor também novamente chamou para quem quisesse receber o batismo com o Espírito Santo. Eu confesso para os irmãos, quem deseja o Espírito Santo, saiba, quem busca, encontra. E vem numa hora que você menos espera. E naquele trabalho, na hora que eu menos esperava, ali já estava acabando o trabalho, eu já estava feliz, estava alegre, mas ainda não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Aí na última oração do trabalho, que eu fui lá na frente de novo, só naquele trabalho, acho que eu fui umas 5, 6 vezes lá na frente, para receber a oração. Mas aí na última oração, irmãos, fui batizado com o Espírito Santo. Adore, amém. Nesse mesmo dia, o evangelista foi batizado com o Espírito Santo. E aí foi engraçado que nós se abraçou nesse trabalho. E eu acho que nós ficou quase 1h30, 2 horas abraçado lá no trabalho, só falando em língua estranha, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Glória a Deus. Igreja, quando a pessoa falar que eu fui batizado, adora o Senhor. Amém, igreja? Dá um glória a Deus bem forte aí, bem bonito. Amém? Evangelista Alex, pastor, vai contar quando estiver pregando. Amém, irmãos. Irmãos, que alegria, né? Ouvir esse testemunho assim, vai voltando assim a presença que a gente começa a sentir. Davi falando de Limeira, eu falei, então temos algo em comum, né? Eu me lembro que não faz tanto tempo assim, mas faz um pouquinho, quando eu tinha 18 anos, irmãos. 17, 18 anos também, faz pouquinho tempo. Mas foi quando começaram os trabalhos de jovens em Limeira. Não era nem no retiro, no sítio, não, era na igreja. Então eu lembro que nós íamos para a igreja, aí o pastor mandava 3 para uma casa, 3 para outra, para passar a noite. No outro dia, culto de novo. E naquele ano em específico, irmãos, antes eu era uma pessoa que eu já era diferente que o Davi, eu não ficava indo buscar, não. Eu tinha um pouco de vergonha. Não era vergonha do Espírito Santo, não, viu? Eu fui criado no berço evangélico. Então eu me lembro quando eu era criança, eu via algumas irmãs sendo batizadas, né? E falando línguas. E criança, sabe como é que é? Juntava um e o outro lá e ficava... E aí eu tinha vergonha de agora eu ser aquela pessoa que estaria falando em línguas. Então eu ficava ali, Deus for me batizar com o Espírito Santo, eu quero silêncio. Né? Eu não quero que as crianças, né? Irmão, só que naquele ano específico, eu passei por uma das minhas primeiras lutas como jovem muito intensa. E eu fui para aquele trabalho evangelístico arrebentado. Sentindo sozinho, sentindo esquecido, sentindo tudo. E ali eu dobrei os meus joelhos e falei, Deus, Espírito Santo, preciso de ti agora. A tua palavra diz que o Senhor consola, o Senhor edifica, o Senhor restaura. Então eu preciso de ti. Irmãos, naquela noite ali, de manhã, Deus falou assim, olha, se prepare, que hoje o céu vai descer aqui. Irmãos, e aquele culto começou normal,
Irmãos, eu sei que eu tava ali, tinha um lugar onde os músicos ficavam, e eu também, né, era jovem ali, gostava de estar ali. Eita, na hora que o negócio pegou ali, ó, até o Mirão olhou lá, viu eu lá, se alegrou de ver eu lá, chorando, não aguentava, aí soluçando, e acabou o culto, que nem o Davi falou. Acabou o culto, irmão, nem lembrava quem eu era. Eu fiquei chorando ali, ó, a igreja, ninguém queria sair da igreja. A igreja adora. Acabou e ninguém queria sair mais da igreja. A presença do Espírito Santo, quando ela vem, a vergonha vai embora, a timidez vai embora. Quem é mais velho que eu aqui e me conheceu, sabe que o Alex nem falava, né, irmão? O irmão Alex era tão tímido que até o jeito de andar era encolhido. Tão tímido que era. O Espírito Santo veio e trouxe vida. O Espírito Santo veio e trouxe alegria. O Espírito Santo vem e traz o seu poder, que é o poder de Deus. Então que você receba o Espírito Santo em nome de Jesus o quanto antes, amém? Para a edificação da igreja e para a edificação de você que está nos assistindo, para você ver o que Deus tem feito aqui no nosso meio, um local de família feliz. Tem curado, tem libertado e ainda hoje batiza com o Espírito Santo.